Vocês já me conhecem, eu sou Valdir do portal Voz do Povo. Estou aqui entrevistando o pastor Nilson Messias, que é da igreja Ministério Florescer, que tem 3 congregações no Maranhão, uma em Palmas, Tocantins e também aqui em Goiânia. Pastor Nilson Messias, uma boa tarde. Falando sobre essas igrejas, né, nossa igreja, o Ministério Florescer, é uma igreja nova. Ela foi fundada agora em 2010, nós estamos aí já alcançando 3 estados, né, nós temos aí 3 igrejas no Maranhão, mais especificamente em Carolina, no Maranhão. Temos também uma igreja em Palmas, né, lá no centro de Palmas, próximo ali ao governo. Graças a Deus estamos começando também a trabalhar. Temos igreja também aqui em Goiânia, aqui no Fim Social, onde nós estamos aí já há algum tempo tentando consolidar esta obra e ir para outros trabalhos. Lembrando que a gente já conseguiu abrir, pela misericórdia de Deus, já mais de 5 trabalhos. Né? Eu e minha esposa saímos pelas cidades aí, abrindo trabalho, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Fico muito feliz com isso tudo. Pastor Nilson Messias, sabemos também que você tem um trabalho gráfico. A nossa igreja, é uma igreja pequena, mas eu acredito que tudo nesse mundo tem que ter uma identidade própria, tudo nesse mundo tem que ter uma personalidade própria. Então nós resolvemos criar a nossa personalidade. Eu vejo aí, não criticando, mas muitos criam a igreja que na verdade só é uma cópia de outra igreja. A nossa igreja não. A nossa igreja ela tem uma identidade própria, ela é uma mistura de universal, Deus é amor, Assembleia de Deus, Batista. Eu sou um pastor muito eclético e eu aprendi com muitos pastores, certo? Então, tudo que eu aprendi com os pastores de boa, eu procurei colocar dentro dessa minha gestão, né? Como pastor presidente do Ministério Florescer, eu coloquei dentro dessa gestão. Então, é uma igreja realmente muito eclética. Com isso, nós temos nossa própria gráfica, nós temos nossa própria revista da Escola Bíblica Dominical, inclusive é aberta para as outras igrejas. Nós produzimos a revista com a própria slogan da igreja na capa, né? É uma coisa realmente. Temos uma rádio, né? Ainda muito pequena, mas é a Rádio Online Florescer, certo? Realmente estamos fazendo o que nós podemos fazer. Nisso, pastor Nilson, ter acessado a sua rádio, é uma rádio boa, né? Que é a Rádio Florescer. Eu queria que você me falasse um pouco sobre a rádio, né, que você criou para o seu ministério. Certo. A rádio é o seguinte, irmão. A rádio ela é inteiramente online, né? Ela não pega em AM, FM, porque para nós fazermos uma rádio assim, precisaria de uma documentação mais ampla. Ela não é uma rádio pirata, né? Essa ideia surgiu há mais ou menos 2 anos atrás, quando eu resolvi criar uma rádio para a nossa igreja. Ela simplesmente funciona 24 horas por dia, tem hinos evangélicos nessas 24 horas, e eu faço programa todos os dias, das 10 da manhã ao meio-dia, ao vivo, né? E isso dá uma interação muito grande entre mim e os membros da nossa igreja e os amigos de nossa igreja. Realmente é uma ideia genial, está em pleno funcionamento, ainda é uma criança, é uma menina. Essa rádio não tem 3 meses, mas já alcançou aí até já mais 2 países, né? Algo realmente fundamental. Inclusive quero convidar os amigos internautas a acessar essa rádio, né? No nosso site, que é www.ministerioflorescer.comunidades.net, certo? É assim que funciona. Certo. Pastor Nilson, também vejo uma questão de polêmica dentro das igrejas envolvendo a questão política. Como você vê essa questão política dentro da igreja hoje? O nosso tema hoje é essa questão. Como é que você vê hoje essa polêmica de pastores, de grandes igrejas, envolvendo questão política dentro da igreja? Nós sabemos que claro, que é obrigação nossa também fazer parte da política, mas dentro da igreja, você acha certo, correto? Irmão Valdir, é o seguinte, eu sou o principal polêmico em relação à política dentro de igreja. Eu sou um dos principais. Eu costumo muito debater e defender as teses daqueles que eu acredito. Eu, particularmente, eu tenho apoio,
né, dou apoio a políticos. Por exemplo, agora mesmo eu estou apoiando aí, mesmo que dando uma força para o nosso deputado, né, nosso deputado federal, o VEC, né, 4545, e também para Eliane Pereira, né, 33456. São pessoas que eu não tenho afinidade ainda, mas devido à questão de amizade, pessoas que vinham me procurar apoio, eu apoio. Nós temos realmente que apoiar candidatos políticos, principalmente se ele for evangélico, ou pelo menos que ele defenda os princípios da Bíblia Sagrada. Por exemplo, que diga não ao aborto, seja o que for, não é permitido o aborto, ao homossexualismo, no caso a homossexualidade, certo? São pontos muito críticos em que nós, povo de Deus, precisamos continuar defendendo os princípios da palavra de Deus. Em relação à política dentro da igreja, é um caso muito a ser analisado. Eu, particularmente, a porta de nossa igreja está aberta a todos os políticos, como ser humano, mas não está aberta exclusivamente a um político, como se eu fosse fazer do grupo de crentes da nossa igreja, né, uma massa para eleger determinado político em troca de favores. Isso eu não concordo plenamente. Por quê que eu não concordo? Porque a própria justiça, ela proíbe hoje que um candidato venha comprar votos, né? Então, se a igreja, ela vende, ou ela troca o voto dela, o apoio dela, 50 votos, 100 votos, em troca, vamos dizer assim, de tijolos para uma construção, ou de areia, sei lá, ou de dinheiro mesmo, a própria igreja está infringindo a lei do país, né? Então, a igreja, nesse ponto, ela tem que ser exemplo de santidade. Então, realmente, é uma tristeza a gente ver aí muitos pastores aproveitando, ele chega, começa do nada, cresce a sua igreja, quando a sua igreja está aí com o número valorizado de pessoas, aí ele começa a usar essas pessoas para angariar bens materiais. Isso é inaceitável, não pode acontecer de forma nenhuma isso. Por quê? Certo? Porque, na verdade, quando a pessoa chegou à minha igreja, a proposta que eu tinha para elas era uma proposta de céu, de santidade, de valorização à vida. Certo? E quando eu pego e começo a trocar o voto dessas pessoas por um benefício, sendo que eu estou infringindo a lei do país, caso ela proíba, eu estou simplesmente mostrando para o meu povo que eu estou me corrompendo, certo? Como líder, estou sendo corrompido. Não sou contra, qualquer candidato pode se candidatar, certo? Crente, eu voto, como eu já falei, mas é preciso realmente olhar com muita cautela esta causa aí, porque a justiça, se eles ordenaram que não fizesse, não vendesse o voto, a igreja não tem o mínimo direito de estar trocando o voto das igrejas por benefício, né? Meu ponto de vista, eu não sou contra, não estou preocupado com aquele que faz tal coisa. Né? Certo. Pastor Nilson, achei interessante quando você citou apoio ao deputado federal, o VEC, e para estadual, você citou também Eliane Pinheiro. Nós sabemos que a política hoje está complicada hoje, nós sabemos, o senhor como pastor, forte liderança, citar o nome dessas duas pessoas, que nós temos que respeitar a opinião de cada um, a opinião e o voto de cada um. E quero dizer para você, a respeito dessa base, sabemos que eles pertencem ao lado do governo, que é o Marconi Perillo. Você também está apoiando o Marconi Perillo ou você ainda está deciso, ou você, por enquanto, quer ficar só com o VEC e Eliane Pinheiro? Irmão, a questão aqui não é bem a questão de apoiar ou não apoiar, porque uma vez que o Marconi Perillo está no governo e exerceu uma excelente gestão, como nós podemos ver, certo? Ele está no governo, eu não tenho por que não apoiá-lo, certo? Mas eu quero que fique claro que a minha estadia aqui no Goiás ela é nova.
Então eu não conheço muito bem ainda a profundidade política das pessoas. Eu não sei, na verdade, a profundidade, a vida preguiça desses políticos em relação aos seus mandatos, certo? Eu me simpatizo sim muito de Marconi, certo? Me simpatizo também do VEC, né? Também da Eliane Pinheiro, certo? Inclusive eu conheço um pastor amigo dessa pessoa, tá? E por isso estamos aí, apoiando, um apoio moral, certo? Quando eu falo apoio moral, se é basicamente, eu não vou estar contra, né? Eu não vou falar mal, eu não vou tirar voto. Se eu puder, eu vou dar voto. Mas eu quero que fique bem claro que esta minha opinião, ela não influencia a minha igreja, certo? Ela não influencia. Por exemplo, se tiver na minha igreja alguém já decidido a votar em outro candidato, ou que esse candidato já o acompanha há muito tempo, essa opinião dele não vai ser motivo de debate para comigo. Mas, uma liberdade. É uma liberdade. Mas, se a pessoa está indecisa e acha que o nosso deputado federal, a nossa deputada estadual, o nosso governo merece, certo, esse apoio, eu aconselho que apoie sim, com toda certeza, porque na verdade nós temos que exercer a nossa cidadania. O grande problema aqui de alguns evangélicos é que eles têm a política como algo tão feio, né? Porque na verdade a política não, mas a politicagem sim. A política é uma coisa linda, mas ele tem a política como algo tão feio que eles ficam naquela posição retroativa de que não apoia candidato, porque todo candidato é corrupto. Isso não podemos fazer, porque o sistema é falido. Claro, nós sabemos que o sistema político no Brasil é falido, mas existem muitas pessoas que merecem nossa atenção, que merecem nosso voto, que merecem nosso apoio. Entre eles, eu tenho apresentado para as pessoas o nosso deputado federal, né, que é o VEC, e também a nossa deputada estadual aí, que é Eliane Pinheiro. Eu apresento Marconi, certo? Mas é algo, e também algo para este momento, né? Algo para esta política. Pode ser que na próxima política eu encontre e conheça alguém com mais fogo, com mais qualidade, que eu me identifique mais, eu posso mudar, sendo que esse vídeo vai estar aí na internet por muito tempo, essa opinião minha para agora, para a política de 2014. Tem que deixar isso claro. Pastor Nilson, eu quero agradecer você. Sabemos que aqui é o canal Voz do Povo. Eu estou aqui representando o povo brasileiro, o povo goiano, que merece ter um pouco mais de respeito. Que essas pessoas, candidatos hoje, que estão entrando, novato, ou pessoas que já têm mandato, pessoas que assumir esses compromissos agora, que venha honrar e respeitar o povo e valorizar mais a questão do povo, valorizar mais o povo. Essa questão que eu quero defender. Eu quero defender essa bandeira, porque eu quero ser representante do povo, porque já é um portal que fala assim, portal Voz do Povo. Então a gente temos que representar o povo e o povo merece todo respeito. Somos nós que elegemos os candidatos a senador, a governador, os deputados estaduais e federais, somos nós, somos o povo que defende. Então, a importância do povo não querer vender os votos, não vender o seu voto, porque tem muitas pessoas que nessa época vendem os votos. Vende voto para pessoas que às vezes, se ganhar, não vai ter compromisso com essa pessoa depois. Realmente, Amado Claudinho, esse é o ponto básico. Haveria uma mudança significativa na política, agora com a questão da ficha limpa, certo? Se as pessoas se conscientizassem de que o voto é para o país, é para a população. O voto não é algo exclusivo dele, para que ele venha se beneficiar desse voto como indivíduo. O voto, embora sendo individual, ele é um produto da democracia, certo? Social. Ele é um produto da população. Então ele deveria sempre que ele votasse, ele deveria pensar na população e não deveria. Infelizmente,
nós acusamos, vou ser bem taxativo, bem duro agora, nós acusamos os políticos de serem corruptos, no caso, mas nós promovemos essa corrupção quando nós viramos para ele e queremos nós vender os nossos votos. Inclusive, esses dias eu encontrei com um rapaz e ele falou assim para mim, eu não posso sair desta política sem ganhar nada, vai ser paia, eu tenho que ganhar alguma coisa. Então, realmente, quem leva o político a ter essa cultura de troca de voto é o próprio povo, né? O povo que quer que o político compre o seu voto. E realmente, e o mais engraçado da história é que eu nunca vi uma pessoa melhorar de vida com a venda do voto. Eu nunca vi, né, uma pessoa melhorar de vida vendendo o seu voto. Mas sabendo que depois esse candidato que comprou o voto dessa pessoa em seguida vai lá ou no gabinete dele pedir um favor para ele, às vezes ele vai falar assim, eu já comprei seu voto, às vezes não vai ter compromisso com aquela pessoa, né? Na maioria dos casos não tem, né? Na maioria dos casos na verdade, não tem compromisso, na verdade, né? Quem vende o seu voto está, como se diga, né? Vendendo, né, sua própria alma, né? O problema aqui, o problema aqui é o seguinte, o político, para ele ganhar uma eleição, ele não faz compromisso com a sociedade, ele faz compromisso com indivíduos, né? Ele não faz compromisso com a sociedade. Se ele está dizendo assim, olha, eu vou melhorar a saúde, como todos eles falam, mas isso não faz ele ganhar. O que ele faz ele ganhar a política é fazendo compromisso com o indivíduo, faz compromisso com você, faz compromisso comigo. Não foi o caso, claro, do Vecchio e da Helene Pinheiro, porque, na verdade, o apoio que eu estou dando para as pessoas são voluntários, né? Eu não tive nem contato ainda com eles, somente com seus representantes, vi a proposta de trabalho dele e gostei, e por isso vou apoiá-los, certo? Mas fazendo compromisso com o indivíduo, certo? Ele tem que fazer compromisso com muitos indivíduos. E quando ele ganha, ele não dá conta de assumir os compromissos que ele fez com os indivíduos. Os indivíduos, que no caso são os votantes, deveriam deixar que eles assumissem os compromissos que ele fez com a sociedade, que assim todos ganham, certo? Até aqueles que não votaram por algum tipo de deficiência, né? Por exemplo, uma população que nós não observamos, uma população que nós não vemos, é a população carcerária. Nós não vemos, por quê? Porque na verdade não votam, eles estão excluídos da sociedade e não votam. Então você não vê essa associação, essa para-sociedade sendo envolvida em política. Você não vê um político apresentando um plano para a população carcerária, certo? Não vê um político. Por quê? Porque eles não se interessam, porque essa população ela não tem direito de votar enquanto estiver em débito com a justiça, mais ou menos assim. Certo? Então, na verdade, nós devemos conscientizar claramente, basicamente, de que, certo? O meu voto, ele não é meu. O meu voto é da sociedade brasileira. O meu voto é do povo brasileiro. É de uma massa, não é do indivíduo. Certo, irmão? Fica aí para vocês, né, mais um programa, né, do portal Voz do Povo, que é o canal Voz do Povo, que você depois pode estar acessando e conhecendo o nosso portal, que é o portal Voz do Povo, que é um portal de notícia diária, e nós trazemos notícias de todo o Brasil, né? E por isso nós estamos aqui justamente fazendo essa gravação com o pastor Nilson Messias. Pastor Messias, eu quero desde já dizer muito obrigado por você fazer esse momento aqui comigo, né, fazendo essa gravação. Ótimo. Eu queria que você deixasse o endereço da sua igreja, o telefone, para as pessoas estarem visitando a sua congregação aqui em Goiânia, e desde já um agradecimento a todos que nos assistem nesse momento. A nossa igreja, ela tem um site, como eu já falei, né, que é www.ministerioflorescer.comunidades.net. Aí você tem acesso realmente aos endereços da nossa igreja em todo aí onde elas estão. Mas aqui em Goiânia está na VF 74, certo? Quadra 56, lote 8, próximo ao Cais do Fim Social, aqui em Goiânia. Mas eu quero também aproveitar e convidar, né, a população aí, os internautas aí do seu canal aí,
que venha participar do nosso enorme Florescer Goiás, certo? Encontro de obreiros e representantes do Ministério Florescer aqui em Goiânia, uma coisa excelente. Inclusive, o portal Voz do Povo aí tem que cobrir, certo, esse nosso evento lá para divulgar aí essa história, certo? Porque realmente a nossa igreja só tem crescido devido a essa forma eclética, né, e de respeito à opinião das pessoas que estão aí ouvindo a palavra de Deus. Ela tem crescido muito, é uma média de uns 200% ela tem crescido ao ano, graças a Deus, certo? Algo excelente, tá? Mas eu quero isso aí. É um compromisso que você faz comigo, você está lá cumprindo. Vai ser em novembro, né? Dia mais ou menos 20 a 24 de novembro agora, né? Com a presença de vários cantores, pregadores, pessoas famosas. Olha, no passado nós trouxemos aí a Tângela Vieira, né? Que apoiou a gente lá, fez um trabalho excelente. Então, só tem realmente a agradecer também, mandar um abração aí, todo especial para você que ouviu esse vídeo, certo? Quero fazer um apelo. Compartilhe, curta o portal aí, Voz do Povo, do meu irmão Valdir, que realmente é algo fenomenal, certo? Os acessos estão excelentes e eu aprovo essa ideia como pastor, certo? Do Ministério Florescer. Eu apoio realmente a ideia do irmão e a iniciativa em dar voz para o povo falar, certo? Realmente é algo muito especial. Muito obrigado, tá? E se Deus permitir, até a próxima. Obrigado, pastor Nilson Messias, e obrigado a todos vocês, né? E uma satisfação, sucesso para a sua igreja, para o seu ministério, para o seu povo, para a sua família, que tenham conhecido você há pouco tempo, mas tenham visto o grande homem que você é, não somente como pessoa, mas como pastor também, entendeu? Sucesso, que seu ministério está crescendo e vai crescer mais ainda. E nós estamos aqui, igual eu falei para você, representando o povo, e você também tenha o espaço para você também estar aberto, você que tem sua opinião, não somente na área da política, mas na área da saúde, educação,